Fala galera, bora falar, né, desse resultado do Cruzeiro aí no Campeonato Brasileiro. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. O Cruzeiro, que foi derrotado para o Ceará hoje no Mineirão, né, por 2-1 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Derrota de virada, aquela típica derrota duríssima no campeonato. Mas vamos falar um pouco, né, eu nem vou me estender muito assim de analisar o jogo passo a passo, porque a derrota do Cruzeiro é uma situação bem difícil, então eu vou ser o mais breve possível aqui na minha análise. Cruzeiro que foi a campo com a equipe titular hoje, né, com a ausência do Christian e do William. O Fagner entrou no lugar do William, mas ali na lateral direita a gente não sabe, porque os dois disputam posição, né, quem é o titular de verdade. O Jardim reveza muito entre o William e Fagner, e no lugar do Christian entrou o Eduardo. O resto do time foi a mesma configuração. Cruzeiro abre o placar com 3 minutos de jogo, né, numa vacilada do goleiro do Ceará, que tocou a bola no pé, foi sair jogando, tocou a bola no pé do Caio Jorge, e o Caio Jorge deu só um tapa ali, né, para abrir o placar aos 3 minutos do primeiro tempo e parecer realmente aquele típico jogo tranquilo, onde o Cruzeiro vai fazer 2, vai fazer 3 e vai ficar tudo bem, e o Cruzeiro vai conseguir mais 3 pontos no Brasileirão. Até que os primeiros 25, 30 minutos o Cruzeiro estava muito em cima do Ceará, muito intenso. O Cruzeiro estava aquele time que a gente já está acostumado. Pressionando alto, indo para cima, 2, 3 toques objetivos, chegando na cara do gol com muita facilidade. Inclusive o Cruzeiro teve algumas oportunidades ali que era para ter feito o segundo ou até terceiro gol. Né, uma jogadinha ali bem manjada, que foi um cruzamento do Matheus Pereira, e o Eduardo cabeceou, ou foi o Eduardo ou foi o Caio Jorge, o goleiro fez uma defesaça e no rebote ninguém chegou para aproveitar. Teve uma outra jogada ali que a bola pegou no Eduardo, ali um cruzamento da esquerda, a bola pegou no Eduardo e foi para a linha de fundo. Teve outros cruzamentos que passaram ali na frente do gol, em jogadas que o Cruzeiro foi tabelando ali com o Matheus Pereira, Kaique cruzando para a área e a jogada do Cruzeiro terminando ali em um rebote, algo do tipo. Aí o Cruzeiro chegou a fazer o segundo gol, foi uma jogada ali foi uma jogada bem tramada, que o Cruzeiro foi ganhando ali na raça, na velocidade, e aí o Matheus Pereira cruzou pro meio da área e o Eduardo chegou batendo, fazendo 2-0, porém lá no início da jogada, né, no meio da jogada ali, na verdade, o Wanderson, de costas para o gol, foi fazer o domínio depois de um bate-rebate, e ele dominou com a mão, acabou ajeitando a bola com o braço, e o juiz pegou isso e anulou o segundo gol do Cruzeiro. A partir desse segundo gol anulado do Cruzeiro, o Ceará cresceu no jogo. Até então o Cruzeiro estava muito bem no jogo e era para ter sido efetivo e ter matado o jogo. E aí o Ceará começou a partir dos 30 minutos do primeiro tempo a ir para cima do Cruzeiro. Criou algumas oportunidades, teve um chute do zagueiro que foi por cima do gol. Teve um chute, uma jogada ali pelo lado esquerdo do ataque do Ceará, que terminou num chute pelo lado de fora da rede. Teve um chute de fora da área que o Cássio fez uma defesaça. E nessa batida de escanteio, dessa finalização, o Galeano chegou sozinho, cabeceando ali, no meio do Lucas Silva e do Kaique, e empatou o jogo pro Ceará aos 39 minutos do primeiro tempo. Um momento ali que deu aquela remexida no Cruzeiro, porque o Cruzeiro estava jogando uma atuação tranquila, apesar do Ceará nos últimos minutos ter vindo para cima. O Cruzeiro ainda estava ganhando de 1-0 e estava bem defensivamente, até que sofre esse gol. Foi uma falha de marcação errada. E aí o Cruzeiro acordou um pouco no jogo, tentou criar mais algumas oportunidades na reta final do primeiro tempo para poder fazer o 2-1 e não conseguiu. E aí veio a reta final, logo no intervalo o Jardim já tira o Wanderson, que sentiu algo físico, e coloca o Marquinhos. Marquinhos que entrou para fazer a ponta esquerda do Cruzeiro ali. O Ceará, o Cruzeiro na verdade até começou o segundo tempo ali pressionando em posse de bola, mas uma posse de bola ali que não resultou em muita pressão para cima da equipe do Ceará. E aí o Ceará começou a gostar do jogo e viu uma oportunidade no momento que o Cruzeiro estava em cima do Ceará. O Ceará puxou um contra-ataque, veio pelo lado esquerdo ali, um cruzamento, e sozinho o Galeano chegou para uma cabeçada fulminante para matar o Cássio logo ali no início do segundo tempo, para virar o jogo para a equipe do Ceará. Na verdade foi ali na reta dos 15 minutos, mais ou menos, para virar o jogo para o Ceará no contra-ataque, já que o Cruzeiro estava com esse domínio de posse de bola e indo para cima para poder fazer o segundo gol e tirar o empate do placar.
Aí o Cruzeiro tentou algumas oportunidades, fez algumas substituições, colocou o time pra frente, colocou o Bolassi no jogo, colocou o Gabigol, colocou o próprio Matheus Henrique, voltou, né, ao Cruzeiro hoje, jogou o time realmente pra frente. E aí o time ficou, aquele momento, full ofensivo, né, que o Cruzeiro estava ali com muita gente no setor de ataque. Inclusive, um pouco antes dessas alterações, o Ceará chegou a fazer o terceiro gol, mas estava em posição de impedimento, uma cabeçada ali numa cobrança de falta, graças a Deus, porque teria um vexame até maior. E aí o Cruzeiro foi pressionando aquela reta final ali do jogo, foi enfiando 1 milhão de atacantes no time, abrindo o time, expondo o time, justamente porque precisava do resultado. Não tinha outra solução. Até o Caio Jorge permaneceu no jogo. Provavelmente o Caio Jorge teria saído se o Cruzeiro tivesse vencendo o jogo, que é uma substituição natural. Mas ele teve que jogar os 90 minutos aí. O Matheus Henrique voltou hoje e teve que jogar uma reta final de jogo, porque não era a intenção do Leonardo Jardim usar ele, porque ninguém esperava que o Cruzeiro iria perder para o Ceará no Mineirão, e aí teve que já colocar o Matheus Henrique no jogo, né? Ele entrou no lugar do Lucas Silva na reta final do jogo, tentou alguma coisa ali com o Matheus Pereira e tudo, mas infelizmente hoje o Cruzeiro ficou naquela de chuveirar a bola na área, aquele chute de fora da área que não dá em nada. Ficou aquele típico jogo nervoso que o Cruzeiro começa a bater aquela ansiedade para fazer o gol. E aí começa esse tipo de situação. Começa esses cruzamentos na área que a defesa do Ceará iria cortar todas, né? Porque é típico disso. E os chutes de fora da área que o cara vê uma possibilidade de abrir o espaço e mete a bicuda ali, e infelizmente a bola vai lá na arquibancada, porque não é assim, a jogada tem que ser trabalhada, e naquele momento o nervosismo bateu no time do Cruzeiro e deu para ver claramente isso. E o Cruzeiro terminou o jogo com posse de bola ali, pressionando o Ceará, entre aspas, né? Mas uma posse de bola que não resultou em praticamente nada. E a defesa do Ceará também dá meus méritos, porque no final do jogo ali nos acréscimos, o Bolassi teve uma oportunidade, teve o goleiro também que fez boas defesas também durante o jogo. Inclusive teve aquele chute no final do jogo ali do Gabigol, que teve o rebote, o Bolassi chutou e o zagueiro cortou. Realmente hoje parecia aquele típico jogo que o Cruzeiro iria ficar atacando até semana que vem, o gol não iria sair. Infelizmente o Cruzeiro foi derrotado no Mineirão para o Ceará por 2-1. Cruzeiro agora com essa derrota corre risco de perder a liderança hoje à noite, porque o Flamengo pegou o Atlético no Maracanã, jogou 8h30. Então, se o Flamengo empatar com o Atlético, o Flamengo assume a liderança com a mesma pontuação que o Cruzeiro, desempatando no critério de saldo, e se vencer, ele abre 2 pontos na liderança do campeonato com um jogo a menos. Porém, vamos a alguns poréns que eu vi também. Gente, o Cruzeiro é o que eu falei durante essa campanha de vitória, ponderei, obviamente, né? A gente não pode tirar a empolgação da vitória, muito, a gente tem que comemorar ela, porque jogos como esse acontecem, mas o banco do Cruzeiro, ninguém decide jogo. Você procura um Bolassi, não decide jogo, um Gabigol, infelizmente, aconteceu contra o Flamengo, mas geralmente não dá em nada numa hora que precisa de um resultado desse. Temos no banco aí o Lautaro, temos no banco o Rodriguinho, que não entra, né? Na verdade não põe ele. Temos aí o Marquinhos também que não produziu nada no jogo praticamente. Muita raça ali, mas muito ruim tecnicamente o Marquinhos. Temos é até difícil. Eu tô aqui pensando aqui o banco do Cruzeiro. A gente tem a volta do Matheus Henrique aí que pode ajudar. Tem o Japa, né, que também pode ajudar aí, mas que não entrou hoje. E eu nem lembro se foi relacionado no fim das contas. Tem o Kaique Kenji também, que infelizmente não é para queimar o atleta, mas não é o jogador para esse tipo de jogo virar a partida. Então o Cruzeiro é muito escasso de banco de reserva. Tem o Wallace, tem o próprio William, que vem fazendo atuações ruins. E o Cruzeiro não tem jogador para isso. Eu sinceramente falei isso há umas semanas atrás, cara. Cruzeiro é líder, tá jogando muita bola e tudo, mas, cara, eu quero ver uma situação, eu não queria ver, obviamente, né, mas eu tô curioso pra ver que isso vai acontecer no campeonato, porque isso uma hora acontece.
Cruzeiro não teve a situação onde ele estava sendo derrotado e precisava de uma reação. Nessa campanha aí de 3 meses praticamente sem perder. Não teve uma situação onde o Cruzeiro saísse perdendo ou tomasse a virada e por aí vai. E eu estava muito curioso para ver essa situação. Porém, quando você pega uma situação igual hoje, o Ceará é um time muito limitado, muito mais limitado que o time do Cruzeiro. Tudo bem, pode acontecer do Cruzeiro tomar uma virada do jeito que aconteceu, com o time quase todo titular, né? Só tava faltando ali basicamente, nem vou falar que tava faltando o Willian. Tava faltando naquele momento o Wanderson, quando o Cruzeiro tomou a virada, e o Christian, que foi poupado, nem foi relacionado hoje. E, nesse momento, o Cruzeiro vai ter alguma arma de válvula de escape no banco de reserva? Não vai ter. Eu tava ali olhando o banco de reserva, gente, não tem jogador ali pro Cruzeiro. O Cruzeiro, ele entra nessa situação, é como se acabasse a partida. Infelizmente. Então, eu nem vou entrar nesse oba-oba de mercado de transferência, o Cruzeiro tá demorando a contratar e blá blá blá, 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 porque janela é até setembro ainda. Não sei se vocês estão informados sobre isso. Mas, a janela é até setembro. E não vamos cometer loucura. Ano passado, o Cruzeiro contratou em 200 milhões a janela de meio do ano. E o Cruzeiro era o 5º colocado do Brasileirão com um jogo a menos. E simplesmente nesse desespero, mas tem que contratar e que tem que contratar e que esse time não vai dar. O Cruzeiro foi parar em 9º lugar do Campeonato Brasileiro e perdeu a sua vaga na Libertadores. E é isso que vocês querem? Essa é a minha pergunta. Porque vocês são insuportáveis. Isso eu tô falando boa parte da torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje, ele precisa de reforço. Mas, gente, vamos manter a calma. Não é porque quando ganha, o time, vai ser campeão e blá blá blá. Não. Mas também não é quando perde, o time é o pior da história, não, gente. Vamos parar de ser tão insuportável, cara. Ano passado, ficaram nessa... Nem vou falar palavrão aqui, porque eu tava afim de soltar um. Mas vamos ficar nessa ladainha mesmo. Ano passado, o Cruzeiro tava bem na merda do Campeonato Brasileiro. E foram com essa merda de 200 milhões de reais de contratação e demissão de Seabra. Olha onde é que o Cruzeiro foi parar. Vocês querem que o Cruzeiro perde a liderança do campeonato, perde a vaga da Libertadores, vai parar lá no 10º lugar? A gente é líder do campeonato, gente. Cruzeiro... Eu vi gente falar, o Cruzeiro perdeu o gás, eu avisei, Gente, calma. A gente é líder ainda. E se a gente perder a liderança hoje, tem um turno inteiro de Campeonato Brasileiro. Aí por isso que eu falo, vocês são muito insuportáveis. Por quê? E agora se estende até mais além da torcida do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro se tornou líder há 3 rodadas atrás, mas tá no início do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro perder a liderança hoje é o fim do mundo, gente? Com um turno inteiro de Campeonato Brasileiro pra jogar? Me poupe, cara. Me poupe. Mas, enfim, continuando meu comentário sobre contratação, não é desespero, mas o Cruzeiro precisa de reforços pontuais, isso é verdade. Mas não vamos cometer loucura. Vamos com calma no mercado, analisar e vamos contratar pontualmente. O elenco não é um lixo porque perdeu pro Ceará. O elenco não é um lixo por causa disso, tá? O elenco vinha de 3 meses sem derrota. É ruim, eu também tô puto. Eu tô puto com tudo. Puto com o Cruzeiro ter perdido. Puto com essa encheção de saco com contratação. Puto que... o Brasil inteiro agora vai ficar a semana toda nesse lenga-lenga que o Cruzeiro é isso, que o Cruzeiro é aquilo, só porque perdeu um jogo. Porque o Mirassol... O Palmeiras empatou com o Mirassol rodadas atrás no Allianz Parque. E o Flamengo perdeu para esse Santos horroroso na Vila Belmiro. E isso ninguém lembra. O Bragantino tem 3 derrotas consecutivas. Isso ninguém lembra. Agora o Cruzeiro é proibido oscilar. O Cruzeiro é o que tem que ser 38 rodadas sem oscilar hora nenhuma. Então vamos parar de ser insuportável. O Cruzeiro é líder do campeonato. Se perder a liderança, azar também. A gente tá fazendo um bom campeonato brasileiro. E a gente precisa de contratação sim, mas com calma, sem cometer loucura. Hoje a gente viu mais uma vez que precisa de jogadores para mudar segundo tempo, se é verdade, concordo.
Mas sem terra arrasada, gente. Assim como o Flamengo vai cometer seus erros, o Palmeiras vai cometer seus erros, o Cruzeiro também vai cometer erros. Você acha que o Cruzeiro vai fazer um campeonato 100% perfeito? Não vai, cara. Vai acontecer, cara. Acontece. O Campeonato Brasileiro é maravilhoso por causa que acontece esse tipo de coisa. Então não vamos desesperar. O Cruzeiro tem uma partida de Copa do Brasil no meio de semana contra o CRB. Até alonguei meu comentário mais do que eu queria. Mas é porque essa encheção de saco tá me tirando a paciência, essa é a verdade. Que o time é proibido oscilar. E que não seja. Ô, gente, eu entendo. Eu sou torcedor também. Ano passado e retrasado trouxe um trauma. Que quando o Cruzeiro começa essa oscilação, vem aquela sequência ruim. Mas calma, galera. Calma. Tem um jogo contra o CRB no meio de semana de Copa do Brasil, valendo uma abertura de vantagem pro jogo de volta, que é lá em Maceió. E tem um jogo contra o Botafogo no domingo que vem, no Engenhão, que o Cruzeiro pode ir lá e ganhar. O Ceará foi lá e ganhou do Cruzeiro hoje. O Ceará em má fase foi lá e ganhou do Cruzeiro dentro do Mineirão. Por que o Cruzeiro não pode ir lá no Rio e ganhar do Botafogo? O Cruzeiro ganhou ano passado 3-0 lá, quando o Botafogo ganhou de todo mundo praticamente no campeonato. Então, vamos com calma e vamos com sabedoria, porque nessa chatura e encheção de saco, o Cruzeiro vai perder os seus objetivos na temporada, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.